Primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite e à oportunidade, me sinto muito honrado de poder estar aqui na Universidade Estadual do Ceará, nesse evento tão importante, não só para a categoria como um todo dos assistentes, dos assistentes sociais, mas de modo geral para o conjunto da classe trabalhadora, uma vez que estamos aqui para discutir temas tão importantes que estão colocados na ordem do dia e que atacam tão frontalmente os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, mas não só isso, né? Ameaçam nos fazer mergulhar em tempos de absoluta incerteza e insegurança, com uma precarização cada vez mais profunda e fazer prolongar esses tempos nebulosos, eu diria assim, que estamos vivendo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, cumprimentar a mesa e partilhar com vocês o caminho que eu estou pretendendo passar para refletirmos algumas questões que eu gostaria de trazer aqui para pensarmos juntos. Né? Então, o tema da mesa é terceirização e gestão do trabalho no Sistema Único de Assistência Social. Por força de formação, ou da minha formação, eu sou da área da sociologia, falo também a partir de uma certa experiência acompanhando e militando junto aos companheiros do MTST. Então a gente tem falo a partir dessa questão, dessa posição, falo também a partir dessas demandas que estão colocadas. Então eu gostaria aqui de colocar mais ou menos o caminho que eu pretendia levantar do ponto de vista das questões. Acho que primeiro, para tratar desses temas que são colocados, como terceirização, a reforma trabalhista, talvez também a previdenciária, seria importante a gente colocar isso dentro de um quadro e de um panorama um pouco mais amplo. Então, meu primeiro ponto seria fazer uma espécie de traçado, mesmo que panorâmico ou telegráfico, de um certo contexto que está colocado, que nos faz mergulhar na atual condição que estamos colocados, que faz com que essas reformas possam estar colocadas hoje no parlamento e mais, possam correr um imenso risco de serem aprovadas. Quer dizer, o que fez com que chegássemos a esse ponto. Então, primeiro, para trabalhar um pouco esse contexto mais geral. Num segundo momento, gostaria de discutir, não de forma minuciosa, mas discutir alguns pontos relacionados e alguns ataques que estão contidos nessas medidas que estão colocadas, para, por fim, a gente tentar dialogar um pouco sobre que elementos tornam mais específico o atual momento conjuntural que nós vivemos, portanto, quais desafios temos e o que poderíamos, talvez, construir juntos como formas alternativas de luta e de enfrentamento dessas questões. Então, basicamente, seriam esses três pontos que eu gostaria de dialogar nesses 30 minutos que tenho. Bom, um primeiro elemento que eu acho que é importante a gente trazer para o debate e marcar muito mais como um ponto de referência histórico é a Constituição de 1988. A Constituição promulgada naquele momento que atravessávamos um momento pantanoso da nossa história, que a gente estava realmente construindo uma saída de tempos terríveis, tenebrosos, de tempos de chumbo, de uma ditadura militar que tantas chagas e marcas deixou em nossa sociedade. E naquele momento, em 88, nós tivemos uma promulgação de uma Constituição que ela tem um valor, tanto do ponto de vista material quanto simbólico, e tenho certeza que vocês conhecem muito melhor do que eu esse documento e a importância dele para o deslinde de tantas lutas e reivindicações e movimentos que vieram a posteriori. Bom, o fato que eu gostaria de frisar nesse processo é que esta Constituição, muito embora não signifique um documento que tenha sido, de fato, implementado em sua integralidade, é claro que sabemos que não, no Brasil, ele abriu as portas e abriu a perspectiva para uma série de movimentações, de organizações e de reivindicações políticas e sociais que antes estavam sendo brutalmente esmagadas e massacradas, cuja pauta sequer era colocada no
plano institucional. Então, por exemplo, nós temos o direito consolidado naquela Constituição de organização, de manifestação, certas liberdades, mas não só isso. Ali está colocado também todo o processo, aliás, todo o referencial, o capital jurídico, normativo, que vai dar suporte, por exemplo, às reivindicações pela efetivação dos direitos sociais. Então, essa Constituição é um marco, de fato, na nossa trajetória, e nós poderíamos colocar, talvez exagerando um pouco os termos, como uma espécie de repactuação civilizacional brasileira. Nós fizemos uma espécie de inflexão na nossa história naquele momento, quando decidimos, coletivamente, elencar como pontos fundamentais algumas questões que nós dissemos, temos que enfrentá-las, temos que superá-las, como, por exemplo, a desigualdade social, a miséria, etc. Ou reconhecer alguns direitos que antes não estavam reconhecidos plenamente, como, por exemplo, o direito de aposentadoria do trabalhador rural, com suas particularidades. Então, eu diria que a Constituição é um marco importante, e eu estou colocando isso apenas para que a gente possa caminhar juntos na reflexão. Veja, um elemento importante que temos que considerar é que esta Constituição, ela já vem num momento em que, de certa forma, estava na contramão do que acontecia no mundo. No mundo, nós estávamos vendo já um processo de expansão cada vez maior do capital flexível, um processo de reestruturação produtiva das relações de trabalho brutal, um desmonte completo das formas de organização dos trabalhadores, sobretudo ataques cada vez mais fortes e sistemáticos ao sindicalismo, e nós aqui, por algumas particularidades, diria, da nossa história, talvez pela nossa década de 70, início de 80, conseguimos sustentar esse discurso e atrasar, eu diria, para utilizar esse termo, atrasar as políticas neoliberais que já graçavam no mundo em pelo menos uma década. O fato é que, quando nossa Constituição é promulgada, já na década de 90 se iniciam os ataques. Nós não tivemos folga. Se olharmos a rigor, não houve folga. A década de 90 assistiu praticamente um processo intenso de tentativa de desmonte completo daquela ideia, ainda de certa maneira problemática, de se construir um estado de bem-estar social no Brasil. E não foram poucos ataques, foram dezenas de emendas constitucionais, foram dezenas de tentativas de reforma e de limitação do alcance da potencialidade contida naquele texto de espraiamento no corpo social de determinados direitos. O fato é que a década de 90, de alguma maneira, ela desgastou profundamente aqueles partidos da ordem, os partidos mais conservadores, aqueles que, de certa maneira, capitanearam o processo de aprofundamento de uma certa lógica neoliberal, de Estado mínimo, de desinvestimento social, de privilégios, por exemplo, aos setores privados, mercantis, de privatização das nossas relações do mundo, das cidades, etc. De certa maneira, esses partidos estavam bastante desgastados e esse é um dos fatores que a gente pode apontar como que possibilitaram a ascensão ao poder de um governo mais popular, PT. Um outro fator que a gente poderia levantar seria o fato de, nesse momento, o PT também passar por processos de transformações internos profundos, no sentido, sobretudo, de se deslocar de um campo mais à esquerda para uma postura mais centrista. E aí diversos sinais foram dados ao longo da década de 90, em seus próprios congressos, e esse processo culminou com a Carta ao Povo Brasileiro, sinalizando abertamente e francamente que o mercado não deveria se preocupar, que os contratos todos seriam respeitados, portanto, havia o compromisso na manutenção de um determinado status quo, de uma lógica econômica que já vinha sendo implementada no Brasil, e verificamos isso na prática concretamente nos primeiros anos do governo Lula, na medida em que ele manteve, de fato, os pilares fundamentais que deram a sustentação econômica para o governo anterior. Então, esse talvez seja um segundo fator. Um terceiro fator foi que naquele momento, já em 2002 para 2003, já havia o início
uma certa onda internacional no campo, sobretudo da economia, que era, de certa maneira, em alguma medida, favorável para países que tinham uma base, digamos, agrícola, ou que tem sua economia assentada, sobretudo, na exportação de commodities. Bom, o fato é que o governo Lula surge, e eu vou passando rapidamente por esse período, o governo Lula surge, implementa um governo, e alguns analistas, cientistas políticos, destacam um deles, André Singer, me parece muito importante, que é dos quadros do PT, para um intelectual extremamente competente, professor da USP. Ele destaca que o governo Lula e Dilma, em certa medida, vai assentar suas bases em cima de 3 pilares: concessão e abertura de crédito dos trabalhadores, microcrédito rural, etc. Portanto, uma maior acessibilidade ao crédito, políticas fortes de transferência de renda, que geraram importantes efeitos, principalmente aqui no Nordeste, né? Digo isso por perceber que tem pessoas aqui de outros lugares. É muito importante. Há um livro de uma professora da Unesp, se eu não me engano, a professora Valquíria Leão Rego, que ela escreveu como cientista político italiano, chamada As Vozes do Bolsa Família. E é muito interessante esse livro, porque ela vai visitar os rincões do país onde esse programa se efetivou. Ela vai para o interior do Piauí, comunidades extremamente pauperizadas que passaram a receber o Bolsa Família, e alguns lugares em Alagoas, se não me engano. E é interessante observar os discursos que surgem daí. Portanto, não foi qualquer coisa a expansão de um projeto como o Bolsa Família, que já era uma versão, já era uma versão extremamente precária do que fora antes colocado como o programa Funizel. Não era, de fato, não era o programa Funizel, era muito mais modesto, digamos. E o terceiro fator do governo Lula é que houve uma política sistemática de aumento real do salário mínimo, e isso, de fato, atinge a classe trabalhadora como um todo. Mas quando Lula deixa o poder, e eu tinha dito que seria de forma bem telegráfica mesmo, elege sua sucessora, não sem passar por imensos abalos, sobretudo a partir das investigações do Mensalão. E naquele momento, parecia que certa fração da classe média já vinha abandonando o PT, do ponto de vista do apoio político e sustentação. Bom, a questão é que Dilma, vão dizer alguns, tenta implementar um programa, uma perspectiva econômica diferenciada, na medida em que ela vai tentar promover uma espécie de neodesenvolvimentismo. Esse neodesenvolvimentismo, ele tinha a ver também com um certo incentivo às empresas nacionais e tentativa de dinamizar o mercado interno. Fortalecer o mercado interno na medida que nós já vivíamos uma crise internacional que já vinha se desdobrando e manifestando seus efeitos nefastos desde 2008 e 2009. Nessa perspectiva de governo, Dilma, então, abre mão de tributações de determinadas empresas e tenta promover, via BNDES, o aporte cada vez maior de recursos para essas empresas que ficaram conhecidas como as campeãs nacionais, né? Entre elas, Friboi, etc. Nós já conhecemos essa história. O fato é que Dilma, em 2013, tinha cerca de 86% de popularidade, até mais ou menos início do segundo semestre, e despenca após junho daquele ano, até o final do primeiro semestre, despenca após as jornadas de junho, né? Na medida em que as pautas que ali foram colocadas foram, de alguma maneira, nacionalizadas e foram absorvidas pelo governo federal. Mas não somente a popularidade da presidente cai, mas há ali indícios de que estava havendo, eu diria, uma espécie de um certo deslocamento de forças que passavam a abandonar a base do governo e a fragilizar cada vez mais o governo Dilma ou o governo PT. Óbvio que seria desnecessário a gente lembrar que naquele momento o programa que Dilma, já avançando no tempo, em 2015, já reeleita, ela passa a implementar,
Era o programa do derrotado, isso já é praticamente um lugar comum dizer isso. Mas não somente isso. Naquele momento nós começamos a assistir um processo de abandono do governo de determinados setores que durante todo o período lulista de governo estiveram próximos do governo dentro de uma lógica que foi definida como uma espécie de governo de conciliação. Governo de conciliação de contrários. Um governo que durante todo o seu período buscou conformar dentro de si todos aqueles que eram, mesmo que tinham perspectivas contraditórias. E assim fizeram. Você tinha o Ministério Agrário entregue, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário entregue para determinado campo do espectro econômico, e você tinha, por exemplo, o BNDES entregue para determinado gestor mais progressista, ou de alguma maneira que tinha uma visão mais desenvolvimentista, mas ao mesmo tempo o Banco Central continuava alinhado com a sua política rigorosa de austeridade, o Ministério da Fazenda também, enfim. Né? O governo Lula representou então uma espécie de pactuação pela possibilidade de se governar de modo conciliador, e mais que isso, ele representou, nas palavras do André Singer, uma espécie de governo que promoveu um reformismo fraco. Esse seria então o quadro que Dilma não foi capaz de sustentar. Sem dúvida alguma, não foi capaz de sustentar. Agora, o mais interessante é tentar perceber que elementos, então, permitiram que isso ocorresse. Eu destacaria 3 elementos importantes. Porque a pergunta que poderíamos nos fazer seria, naquele momento, mesmo face a uma crise internacional, a burguesia nacional, se pudermos chamá-la assim, sendo fartamente financiada pelos bancos públicos, o mercado interno o governo tentando dinamizar cada vez mais o mercado interno. Por que esses setores da burguesia industrial então abandonaram o governo? Seria a pergunta. Um dos elementos, uma hipótese seria hoje a simbiose, a relação cada vez mais simbiótica entre o capital produtivo e as esferas financeiras. Quer dizer, você tem hoje diversas indústrias que aplicam cada vez mais recursos no mercado financeiro, e é de lá que elas extraem os seus grandes rendimentos, altíssimos rendimentos, a partir, por exemplo, da especulação com o dinheiro público, se tomando vantagem, por exemplo, de altas taxas de juros remuneradas pela taxa de Selic. É o que nós temos. Um segundo movimento que a gente pode identificar é a questão do governo ter, de certa maneira, enfraquecido o poder de lobby. Eu diria, lobby não é a melhor palavra, mas ter enfraquecido o poder de fogo dos patrões ou determinadas indústrias na medida que você tinha um desemprego em baixa. É óbvio que numa situação em que há um desemprego maior, mais amplo, os patrões possuem muito mais poder de negociar e de impor condições à classe trabalhadora. Isso, de certa maneira, pode ter afastado também, de alguma maneira, setores do capital. E, por fim, nós poderíamos colocar como terceiro fator o interesse de setores rentistas que se viam, de certa maneira, atingidos por certa política supostamente neo-desenvolvimentista. O fato é que houve ali um abalo que fez sair da base, fez sair dos braços do PT esses setores industriais e financeiros que passaram a fazer um poderosíssimo lobby pela derrubada do governo. Este nós podemos colocar como um dos pilares. Mas tivemos o maior conglomerado de mídia do planeta abraçado aí com estes setores expressivos, policiais judiciários de parte do nosso judiciário abraçados com esses setores, e nós tivemos também o Congresso Nacional mais conservador
que nós já tivemos notícia desde 64, pelo menos. Isso é o que as estatísticas do Congresso mostram. E ali nós tínhamos, portanto, um caldo que permitiria uma guinada, uma mudança, uma virada de governo a favor dessas forças pró-mercado, dessas forças mais conservadoras. Faltava algo. E esse algo veio através da instrumentalização e da ideologização do combate à corrupção, que atingiu sobretudo setores da classe média que foram às ruas, né, para combater a corrupção nessa perspectiva. E aí nós demos a eles o que faltava para se orquestrar um movimento de derrubada de governo. Isso já aconteceu em outros momentos da nossa história. O fato é que, eu diria, já a partir dos setores, dos momentos finais da conversa, é que este golpe desencadeou um novo momento de realinhamento de forças pactuadas por cima dos setores dominantes da sociedade brasileira. Um novo realinhamento de forças. Nós temos que compreender o que isso significa. Não por acaso, tão logo esse governo tomou posse, tão logo esse governo assumiu as rédeas do país, passou a implementar um conjunto de mudanças profundas, jamais sonhadas por aqueles que governaram esse país nos anos de chumbo neoliberal. Quer dizer, gestadas ainda antes do governo efetivamente cair. Então eu queria fazer um parêntese e lembrar que no dia 29 de outubro de 2015, o senhor Michel Temer estava reunido com algumas centenas de empresários, apresentando o que ele chamou de uma ponte para o futuro. Projeto que o PMDB havia aprovado, tem pouco mais de 19 páginas, e eu recomendo que leiam, porque lá está todo o receituário que a gente está assistindo agora. Todo o receituário. E eu lembro de ter conversado com alguns colegas, né, em alguns outros lugares, e diziam assim: não, mas um projeto desse não tem viabilidade no Brasil, não tem condição, isso passa. Nós estamos assistindo a isso. Estamos vendo isso acontecer. E é nesse contexto que se inserem os ataques profundos da reforma trabalhista, que em dezembro do ano passado era chamada de mini-reforma, porque visava alterar 11 pontos da nossa legislação, da nossa consolidação das leis do trabalho, que está aí desde 43, e que já foi muito reformada. E aí, óbvio, os colegas à mesa vão tratar dessas questões mais nitidamente, mas as terceirizações, elas não seriam nada ou quase nada sem a reforma trabalhista. Agora são potencializadas. Quer dizer, o projeto de terceirização que foi aprovado com a reforma trabalhista é absolutamente destruidor dos direitos dos trabalhadores. E nesse mesmo contexto temos uma reforma da Previdência que, pasmem, vai atacar inclusive aquele pacto que a gente estava conversando aqui no início, aquele pacto de civilização, onde, por exemplo, em 88, nós chegamos à conclusão que eu, por exemplo, Davi, que trabalho lá no Instituto Federal, não posso ter o mesmo regime de aposentadoria do trabalhador rural, né, Vânia, que está lá no interior de Canindé, que atravessou 5 anos de cerca, e que não pode, por exemplo, pagar o INSS mensalmente, porque senão ele vai passar fome. Nós entendemos isso em 88. Estão mudando isso agora. Daí, eu acho que uma das questões, encaminhando para o terceiro momento da nossa conversa, nós temos que levantar, e acredito que vai ficar para o debate, que vai dar tempo, é nos perguntarmos por que tudo isso está acontecendo. Porque nós podemos dizer o seguinte: atravessamos a década neoliberal, tivemos 13 anos para suspirar, respirar, embora esses 13 anos não tenham livrado a nossa previdência, enfim, não livraram, de forma alguma. Mas diria que foram momentos de ataques que não foram tão abruptos, rápidos, certeiros e massacrantes como estamos vivendo agora. E agora estamos tendo essa agenda neoliberal sendo retomada agora, e estamos nos vendo sem forças, eu diria, é importante também a gente reconhecer isso, sem forças à altura de barrar esses processos galopantes. E por quê? Como é possível que isso se derreta
na frente da gente, nós que lutamos durante todo esse tempo. Como é possível que se derreta dessa forma, que nós realmente não consigamos construir saídas para isso? Nessa parte, então, nesse terceiro momento, eu vou elencar o que eu considero algumas particularidades do cenário brasileiro. Veja, eu tenho visto várias pessoas comentando sobre a atual conjuntura, o atual momento político que a gente vive, e há para meu espanto, há certa naturalidade quando alguns importantes analistas tomam o tema no sentido de dizer, não, nós já vivemos isso já aconteceu, veja a década de 90, veja, isso realmente acontece no mundo, isso é um fenômeno mundial, etc. Mas eu vou insistir num ponto que, para mim, não podemos encarar isso como naturalidade. Para mim, há uma quebra de paradigma, há um novo momento, há um acontecimento na sociedade brasileira hoje, que marca definitivamente esse momento que estamos vivendo. Há um ponto de inflexão, que nós não vimos, podemos até ter visto do ponto de vista comparativo histórico que houve rupturas, mas dessa forma, dentro de um quadro que se desenvolvia nos marcos de uma democracia liberal, para mim é absolutamente novo. Primeiro ponto que para mim é muito novo. Eu vou insistir nesse ponto, já toquei, o realinhamento profundo de forças no Brasil. Profundo. Se determinados setores do capital produtivo e do capital industrial abraçaram o PT em 2002, o que pode nos levar a crer hoje, no cenário de hoje, que vão abraçar novamente forças progressistas? Na medida em que já verificaram que é possível fazer um governo de desmonte dos direitos sociais e de afirmação da sua pauta privatista sem mediação. Sem mediação alguma. Por que acreditaríamos que em algum momento nós poderíamos retomar essa possibilidade desse caminho? Daí, eu destaco um outro ponto. Um segundo ponto. Aquele governo de conciliação, aquele governo pactuado que o PT fez durante todo esse tempo, foi quebrado. E foi quebrado pelos setores dominantes. O pacto foi rompido pelos setores dominantes da sociedade brasileira, pelos grandes conglomerados econômicos. O pacto não foi rompido pela esquerda. O que nós tanto colocamos. Então, por que eu estou dizendo isso? Parece óbvio. Significa, então, que não há razão econômica porque este não é um programa, não há razão histórica, porque para mim não há paralelo histórico com esse momento que a gente está vivendo, dessa maneira, com essa magnitude, e não há razão política para a esquerda, novamente, incorrer numa tentativa de repactuar com essas forças num eventual governo progressista. Não há. Não há. E se nós tomarmos esse ponto como fundamental, eu traria um terceiro ponto. Sendo assim, temos que discutir, isso pode incomodar muita gente, temos que discutir o fator Lula. Eu chamo o fator Lula, assim, para ser mais simpático. Temos que falar sobre o fator Lula. E aí, o que fazer com o Lula? Discutir o fator Lula significa dizer o seguinte: e aí, Lula? Nós então vamos ter que apoiá-lo nas diretas já, é isso? E aí vamos então fazer novamente um governo de conciliação, etc. Então, eu ainda não ouvi nenhuma declaração dizendo que vai revogar as reformas trabalhistas, previdenciária, caso sejam aprovadas. Eu ainda não vi. Não vi também nenhuma declaração dizendo, por exemplo, que a PEC do fim do mundo, a PEC 241/55, que congelou os nossos investimentos pelos próximos 20 anos, terá um esforço garantido dessas forças políticas, sobretudo do PT, no sentido de reverter esse absurdo que vai condenar tanta gente nesse país e já está gerando efeitos, como, por exemplo, os institutos federais. O Instituto Federal do Mato Grosso publicou uma nota ontem, divulgando que já está funcionando com cortes de 50%. Em relação ao ano passado. Imagine então como será ano que vem, com uma inflação baixa, portanto, o acréscimo
o orçamento será muito baixo por conta do país em recessão. Imagina o que será isso. A briga de foice, a crise distributiva desses recursos. Nós sempre perdemos essa luta, sempre estivemos em desvantagem no campo da educação. O que nos leva a crer que vamos ter vantagem agora? Então temos que discutir o fator Lula. E para finalizar, eu queria apenas comentar de um outro elemento que eu acho que é importante, que é a ascensão conservadora que estamos assistindo no Brasil. Mas veja, eu queria fazer rapidamente um rápido parêntese aí. Eu vejo muitos colegas assim, tem vários colegas um pouco assustados com isso, a pessoa assustada, está nervoso, o que pode acontecer, né? Trump, né? E o pessoal olha para o Bolsonaro e diz: Trump, ele diz, pelo amor de Deus, o Bolsonaro, né? Trump está muito mais por Dória. Aquela coisa. Veja, a ascensão conservadora, isso é outro fator que a gente tinha que conversar. Como isso se deu? Como isso se deu? A ascensão conservadora talvez não seja bem uma ascensão. Seja a abertura de flancos e de espaços para que esses setores que sempre estiveram presentes na sociedade se manifestassem. E agora, depois de um golpe desse, lembrando que a política não se faz só com racionalidade, muito pelo contrário, são os afetos também que circulam, que são importantes, abriu, eu diria, a caixa de Pandora. A caixa de Pandora foi aberta. Nós temos afetos que estão ligados à violência, à intolerância, à instabilidade. Estão circulando hoje no Brasil. Mas nós temos que enfrentar esse processo, esse problema do conservadorismo. E eu diria, como é que então, só para encaminhar o debate, gente, já pedi desculpa pelos 2 minutos que eu acho que passei, encaminhar algumas questões para a gente poder debater, que é o que eu queria trazer. Então, o que nós poderíamos colocar na mesa para discutir diante desse quadro, já que nós não queremos mais um governo conciliador com essas forças espoliadoras? Nós precisamos, obviamente, enquanto esquerda, eu diria, primeiro ponto, abandonarmos a posição de resiliência e resistência somente para nos esforçarmos em novamente pautar. Nós precisamos discutir um projeto alternativo. Alguém pode dizer: mas aí isso vai levar 20, 30 anos. Tudo bem, pode até levar 20, 30 anos. Mas neste momento, nós precisamos descobrir pautas importantes que nos mobilizem, que afetem as pessoas, que se mostrem viáveis e que possam fazer com que orbitem em torno de si uma constelação de movimentos que hoje estão difusos, hoje estão isolados e coletivos que podem hoje fortalecer essa luta. Porque me parece que hoje a luta não será mais como antes. Somente as grandes centrais, os partidos, etc. Então precisamos colocar isso na ordem do dia. O segundo ponto, para finalizar de vez, de fato, realmente, é 3 minutos a mais. Desculpa, professor. Nós precisamos, então, retomar o trabalho de base. Retomar o trabalho de base. O MTST, aqui em Fortaleza, está construindo o que ele vem chamando de territórios sem medo. Que é ir na comunidade, ir na periferia, reunir as pessoas, levar as pautas, discuti-las com as pessoas, entregar papel, conversar, passar a noite inteira conversando, dialogando sobre essas questões, porque, olha, eu sei que a internet é muito bacana, todo mundo gravando vídeo aí, mandando, se manifestando, mas a internet não chega lá. Não chega. E a gente está falando de 70% a 80% da nossa população. Portanto, retomar o trabalho de base é mais que urgente. Por fim, não vejo que o caminho está bloqueado, fechado para nós. Não vejo. Acho que é possibilidade. Primeiro temos que ter paciência. Paciência e um pouco de resiliência sim, para compreender que esse momento é grave, é profundo e não vai se encerrar, mesmo que a gente consiga diretas já, que a gente consiga barrar reformas este ano, que ano que vem tem eleições, não vai ser possível parar esse processo agora. Ele vai ser um processo de médio prazo. Nós temos todo um trabalho para fazer, toda uma história para conquistar. Agora, há possibilidades.
há possibilidades de hoje, acho que as forças estão se movendo nesse sentido, sobretudo a partir da construção das amplas frentes progressistas, então, com todos os projetos que estão sendo construídos, com os embates contra as reformas que estão sendo colocadas, as contra-reformas, e agora essa pauta das diretas que também considero extremamente importante. O caminho da história, portanto, está aberto. Agradeço mais uma vez o convite e peço desculpas pelo excesso do tempo. Gente, que papel difícil, hein? Interromper uma fala tão importante e significativa. Obrigada, professor Davi Montenegro, por 34 minutos, quase 35, nos trazer uma explanação tão esclarecedora que, com certeza, subsidiará um grande e excelente debate posteriormente. Fizemos aqui uma pequena inversão, até para dar uma sequência ao tema da mesa, e agora eu convido a fala Juari Soares de Carvalho. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a mesa, a nossa coordenadora, esse trabalho difícil. Queria cumprimentar a todos e a todas presentes aqui. Quem está nos acompanhando pela internet também, em particular, se tiver alguém lá de Suzano, queria parabenizar, queria agradecer, espero fazer jus à atenção dispensada. Queria agradecer muito pelo convite, e aí pela Andréia, que fez o primeiro contato no dia de WhatsApp, aí, uma tarde, recebi um convite bastante sui generis para debater um tema relevante que há muito tempo gostaria de debater com mais pessoas. E também ao CRES aqui do Ceará, pelo apoio do evento, e particularmente que financiou minha vinda para cá, e quero fazer uma referência especial a vocês. Vocês têm algum representante aqui agora no momento. Queria pedir licença a todos e todas aqui, das várias categorias, fazer uma saudação especial às psicólogas e aos psicólogos presentes, que estão assistindo também. E aí, colegas de categoria, peço licença a vocês, porque quero saudar todos os trabalhadores e as trabalhadoras, que hoje nós temos de debater nosso programa. Bom, queria primeiro puxar uma palavra de ordem, em agradecimento a Solange, que finalizou a mesa da manhã, não só na negação, mas porque a gente precisa afirmar, que é o Viva o SUAS! Viva o SUAS! Viva o SUAS! Isso, gente, nós precisamos afirmar o SUAS. Então eu quero agradecer a Solange, nossa representante aqui dos usuários no período da manhã. E, bom, tentar entrar nesse tema da terceirização implica, inicialmente, fazer uma pergunta. Temos aqui algum colega, alguma colega que trabalha com vínculo terceirizado? Muito grato a vocês. Muita coragem. Espero fazer jus à importância desse debate e, sobretudo, é disso que a gente vai tratar, né? Dos vínculos, os quais vocês, melhor do que ninguém aqui, sabem do que se trata. Por que eu estou perguntando isso? Que na prática eu não tenho vínculo trabalhista terceirizado, sou um servidor efetivo de uma prefeitura. Então isso me coloca uma dificuldade adicional para poder falar sobre o tema. Por outro lado, se nós somos todos e todas trabalhadores do SUAS, nós temos a obrigação de todas e todas discutirmos esse tema da terceirização. Não é uma questão somente de quem tem vínculo terceirizado, discutir, da mesma forma que discutir o cargo efetivo é só questão de quem trabalha em prefeitura. E esse é um assunto que muitas vezes nos divide e não nos junta nos debates para defender o SUAS e a efetivação do trabalho com dignidade na assistência social. Queria fazer um preâmbulo, antes de tocar em alguns pontos do que tem sido a terceirização,
vínculo na assistência social, que é um debate que fica pairando junto com a ideia de terceirização, e é muito importante a gente aprofundar esse debate, porque ele tem a tendência de ser autodestrutivo para a política de assistência social. Em 2002, já existia a terceirização? Existia ou não existia, gente? Pelo menos os acordados podem responder, vai. Em 2002 já existiu o SUAS? 2002? Não. Esse assunto é anterior ao SUAS. Já existia a terceirização. Em 2002 existia terceiro setor também, que é um assunto também anterior ao SUAS. Então, são assuntos de longa data e que o SUAS agrega uma nova questão, que é a criação de um sistema ordenando sob responsabilidade estatal a articulação das redes de serviços, de defesa de direitos e de vigilância na assistência social. Isso é a novidade. A terceirização e o terceiro setor não. Mas essa relação que se faz na assistência social necessariamente entre terceiro setor e terceirização é bastante polêmica. Vou trazer dois pontos de vista. Primeiro, ponto de vista de um colega lá de São Paulo que acabou de defender um mestrado estudando os centros de referência de assistência social, os CRAS, resgatando o fato de que o intitulado terceiro setor há muito realizava as ações públicas de assistência social antes, propriamente, do poder público ter de assumir efetivamente a sua responsabilidade. Não vou entrar no mérito se era correto ou se era errado, nós debatemos já isso bastante aqui. Precisaremos formular posições em breve, melhores. Mas essa é uma questão. O SUAS não criou a assistência social, mas a assistência social produziu o SUAS. Na assistência social, lá na Lei Orgânica de Assistência Social, no seu artigo 1º, já está dado. Não é só serviço estatal, é serviço do poder público e também ações da sociedade, e aqui a gente acaba intitulando de terceiro setor. Então, esta é uma discussão bastante complexa, e o que o Fernando resgata é que, sim, há uma forma de realizar ações públicas pelas entidades de assistência social que pré-existia ao próprio sistema e que nós temos um conflito aguçado a partir do SUAS, porque a própria comunidade não conseguiu estabelecer uma relação mais estreita e de fato complementar entre a rede pública e a rede privada. Nós não temos, na nossa legislação, base suficiente para dizer que o SUAS tem que ser totalmente estatal. Esta é a realidade. Legal. Então nós não conseguimos exigir do Estado algo assim. Só que, por outro lado, nós estamos negando muitas vezes que existam as relações das entidades de assistência social, que têm um papel importante. Haja vista a cidade de São Paulo, onde mais de 90% dos serviços são realizados pelas entidades de assistência social. Diferente de muitos outros municípios do país, onde às vezes não existe nenhuma entidade e existe a prefeitura realizando. Então, não dá para generalizar absolutamente o que é o terceiro setor neste quadro. Então, esse trabalho do Fernando, um trabalho importante que recomendo, ajuda-nos a pensar melhor esta relação e quantas vezes a gente está impedindo, não atribuindo para o trabalhador ou para a trabalhadora das entidades se entender como trabalhador e trabalhadora do SUAS, nós mesmos. Por outro lado, aqui eu vou tomar emprestado um pensamento do professor Ricardo Antunes, lá da Unicamp, quando ele, no livro Os Sentidos do Trabalho, ele resgata uma discussão considerando que o terceiro setor seria, nesse processo, uma espécie de consequência negativa do processo pós-industrial. Quer dizer isso, saímos da... As indústrias estão se tornando irrelevantes, os empregos da indústria também, e nós temos uma ampliação de desempregados e desempregadas, e que precisam de novas ocupações, e de repente aparece o terceiro setor, absorvendo parte desta mão de obra excedente, que muitas vezes exige qualificação para trabalhos comunitários. E ele faz a crítica disso, porque este setor emergente
ele teria uma relação funcional com o próprio sistema, meio que criando uma relação de compensação, absorvendo uma parte das pessoas e criando uma espécie de sensação de bem-estar, das pessoas estarem fazendo algo que não seja estritamente capitalista, visando lucro, mas ele aponta a crítica de que isto não é o caminho, porque contribui para a desresponsabilização do Estado em prover o estado de bem-estar social. Então, o professor Ricardo Antunes, neste livro, ele faz uma reflexão sobre o terceiro setor de um ponto de vista oposto, né? Isso é importante, que nós não temos consenso ainda sobre essa questão. E onde é que eu quero chegar na relação com a terceirização? Que muitas vezes, dentro da política de assistência social, nós tomamos como sinônimo a realização de um serviço pelo terceiro setor, pelas entidades, como terceirização. E isso é bastante polêmico. Eu gostaria de frisar isso. Não quero encerrar esse debate, quero realmente deixar o abacaxi para a gente descascar. Gostaria muito de ouvir as opiniões de vocês, perguntas nesse sentido. Agora vou mudar um pouquinho, vou passar umas lâminas aqui cheias de números para as pessoas que queriam dormir agora é a hora. Então, soninho da tarde da sexta-feira aqui, dia 2 de junho, né? Então, aquele momento de dar aquela puxada, não rompem, por favor, porque pode ter alguém do lado querendo ver, tá? Bom, no Censo SUAS de 2016, que está quentinho, destaquei aqui alguns números. Vamos falar de números, né? O trabalho da vigilância tem sido importante. O número de território. Primeiro, nós estamos falando aqui dos terceirizados. Note-se que ali não aparece na primeira coluna o tipo de vínculo, não aparece terceirizado, terceirizada, né? Vamos fazer uma pequena ressalva aqui, com exclamação. O Ministério tem de deixar as informações um pouco mais especificadas. Porque colocou outros vínculos, aí temporário, XYZ, tudo incluído. Não sei exatamente por quê, porque em alguns casos eles até, no Ministério, especificaram o vínculo terceirizado. Mas aqui nós estamos falando de todos os trabalhadores das gestões municipais. Queria destacar aqui nos outros vínculos, 33% no caso do ensino fundamental, os trabalhadores do ensino fundamental. Outros vínculos, então os terceirizados estão aqui, a maior parte deles, que compõe esses outros vínculos. No ensino médio, 40%. Curiosamente, um pouco menos no ensino superior, 27%. Aliás, trabalhadores de nível médio aqui hoje, quem são? Trabalhadores de nível médio, muito bem-vindos. Trabalhadores de nível fundamental. Está tudo terceirizado. Pois é, e não estamos aqui, né? Então temos vários porcentos ausentes no nosso próprio debate. É para a gente refletir um pouco, não tira o mérito de refletirmos, mas é importante notarmos isso. A maior parte então aqui é nível superior. Só que do nível superior é a menor taxa de pessoas terceirizadas. Temos o maior número de pessoas com vínculo estatutário na gestão municipal. Então, sim, no final eu vou chegar lá para deixar o ponto culminante para a colega, vai tratar daquela classe que começou a ser conversada ontem, a professora Alba. Na gestão estadual, curiosamente, isso me surpreendeu, outros vínculos aparecem com um número menor, uma porcentagem menor, em todos os níveis de escolaridade, está na faixa de 8%. Muito curioso. Porém, aí a coisa se diferencia quando se trata dos comissionados. Então, tem um grande peso dos comissionados em todos os níveis de formação na gestão estadual. Aqui, no caso das secretarias estaduais de vários estados, aí essa relação entre comissionados e terceirizados, muito curiosa. Por exemplo, temos muito mais outros vínculos. Maranhão,
Paraíba, Tocantins, 30%, 40%, 37%. Mas aí, de novo, a questão dos comissionados. Temos aqui alguns dados, como Rio de Janeiro, como Rondônia e Roraima. No caso de Rondônia, 100% de comissionados na gestão estadual. Né? Então, aí o dado desdobrado, né? Em vez de usar a luneta, a gente usa o microscópio para começar a ver esses dados. Bom, e os CRAS, né? A cereja do bolo, que muitas vezes é jogada de escanteio na própria política. Dado importante: região Nordeste, quase 50% das pessoas terceirizadas. Aqui não está por nível de escolaridade, está por região. Então, na região Nordeste, no todo, tem o maior índice de terceirizados nos CRAS e o menor índice na região Centro-Oeste. Esses dados são fidedignos? Depende de como é que quem está preenchendo essas informações no Censo SUAS. Mas é um dado oficial. Se está sendo passado de uma maneira inadequada, não podemos dizer aqui. Mas é o que é recebido e eles são dados disponíveis publicamente. Estou com quanto tempo? Tem 15? Nossa! Então está indo razoável. Bom, trabalhadores dos CRAS por unidade federativa, por estado. Aqui os índices maiores são em outros vínculos. Minas Gerais, aqui aproximadamente 11%, e olha, São Paulo. Por que eu não fico surpreso com o estado que mais terceiriza todas as políticas públicas, inclusive as suas relações diretas com os trabalhadores? Ontem foi dito aqui que São Paulo é o laboratório da política nacional atual, então preparemos-nos. CREAS, o importante CREAS. Como é que anda a história dos vínculos? Aqui, por algum motivo, ele é definido de maneira diferente. Aqui aparece o terceirizado explicitamente. Na faixa aí, dados do país, não foram divulgados dados já sistematizados por escolaridade ou por região. No todo, 5,4% terceirizados. Só que aí aparecem outros vínculos não permanentes, 9%, trabalhador de empresa, cooperativa ou entidade prestadora de serviços, o que pode inclusive gerar quarteirização, né? Prestador de serviços de uma prestadora de serviços, 2,5%, e serviço temporário, que aí não está esclarecido qual tipo de vínculo exatamente, né? Mas aqui é o tempo de duração. Houve um conceito aqui um pouco confuso, 26% nos CREAS, ou seja, continuidade do serviço. 1/4 dos trabalhadores do CREAS são temporários, né? Não precisa continuidade no CREAS, é isso que está falando, né? Só para 1/4, né? Então, centros de convivência, queria destacar aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar os números, que não foram divulgados. Tá? Centros de convivência que são, em grande parte, na sua maioria, executados em parcerias com o terceiro setor. Mas, nos últimos anos, já se vem coletando os dados dos trabalhadores e das trabalhadoras para o CAD SUAS e no Censo SUAS. Mas o dado não foi liberado aqui. Precisará ser feita uma pesquisa maior na base de dados de origem. Agora, as unidades de acolhimento, não sei se vocês veem aqui pela região, estão chegando pela região aqui, estão percebendo? Alguém pode contar para a Solange quantos por cento de vínculos temos nas unidades de acolhimento? Qual é? 0. Não está informado, Solange. Ainda não está informado. Bom, de novo, unidades de acolhimento, na sua maioria, realizadas com quais entidades? Do terceiro setor. Inclusive, podem estar talvez comunidades terapêuticas travestidas de instituições de acolhimento, né? Bom, mas aparece no Centro POP. No Centro POP, que em tese deveria ser na sua maioria executado pela própria prefeitura.
Mas aqui aparece um número bastante significativo. Por exemplo, no total, na região Nordeste, nós temos aqui mais de 60% terceirizado, outros vínculos incluindo terceirizado. Na região Nordeste, que é essa proporção maior. Na região Sul, o menor índice de outros vínculos, aproximadamente menos de 20%. E no total do país, mais de 50% dos trabalhadores dos centros POC, para trabalhar com a população de situação de rua, são terceirizados e terceirizadas. Ainda na linha dos números, né? Em 2014, foi a última, se eu não me engano, versão daquele caderno sobre o censo SUAS, foi apresentada uma evolução nos 5 anos, né? Até 2014, de 2010 a 2014. Destacando os outros vínculos, nota-se um crescente número de outros vínculos, partindo de 31% em 2010 e chegando, sempre crescendo a 37%. Então, num lapso de 5 anos, nós tivemos um incremento proporcionalmente de quase 6%, considerando, né, o total de trabalhadores, quase 250 mil trabalhadores nas redes municipais. Nós estamos falando aproximadamente de quase 15 mil trabalhadores terceirizados a mais no SUAS em 5 anos proporcionalmente e diminuindo proporcionalmente de outros tipos de vínculos. Pergunta: 2015 e 2016, na percepção de vocês, foram anos muito favoráveis à redução ou ao aumento da terceirização? Ao aumento, né? Já foi até falado aqui todos os motivos pelos quais estão querendo arrancar mais o couro de uma certa classe social chamada trabalhadores e trabalhadoras. Então é aqui que pode aparecer isso, a redução de direitos e estabelecimento de relações mais frágeis. E o SUAS, com isso, também, por consequência, vai se tornando mais frágil. Nas secretarias estaduais, um dado um pouco confuso, uma diminuição seguida de aumentos, está se alternando a cada ano esta variação, talvez coincidindo com as mudanças de governo estadual, que essa questão como tem um peso muito grande de funcionários comissionados, como vocês podem ver aqui, né? Os comissionados também vão variando junto com os outros vínculos. E aí, queria pensar com vocês, quem somos nisso tudo? Quanto tempo ainda tem? 9 minutos, não estou no tempo. Queria perguntar a vocês, se vocês têm um vínculo terceirizado, e todos nós aqui, quem está assistindo também pela internet, lembre de uma cena de relação de trabalho com um colega terceirizado, em que aparentemente nós testemunhamos ou vivenciamos um direito nosso de trabalhador sendo agredido. Vamos imaginar, vamos fechar os olhos, vamos imaginar essa cena, rapidamente. Bom, antes que a gente comece a chorar, eu queria pedir para a gente abrir os olhinhos, porque eu tenho certeza de que ninguém aqui nessa sala não consegue imaginar pelo menos uma situação que a gente testemunhou. Provavelmente são várias. Né? Uma, na assistência social, gostaria de comentar com vocês, um trabalhador que estava inclusive entrando como frente de trabalho, que de repente aparece na sala de trabalho onde estávamos. Ele está no parapeito de um prédio, do lado de fora de uma janela, totalmente apressado, querendo mostrar serviço, porque ele entende que a vida dele depende de mostrar serviço para continuar naquela relação, colocando a vida dele em risco. Um homem de quase 50 anos, que precisava muito do trabalho, ele topou fazer aquilo, inclusive sem orientação, sem EPI, e de repente ele pode
perder a vida ou acabar se acidentando e ser acusado de ato de risco, o que é ainda pior, nem ter direito a um tipo de pensão ou indenização. Com certeza, relatos como esses vocês talvez venham até mais graves, né? Mas acho que a partir deste testemunho é importante a gente resgatar justamente essa que seria a grande questão da classe social, que é a generosidade. Nós somos todos trabalhadores e trabalhadoras. Acontecer isso com uma pessoa é acontecer com a gente também. Nós não precisamos esperar que aconteça com a gente. Então a luta não é simplesmente uma luta individual, é uma luta de uma classe. Porque essas situações estão acontecendo. Eu quero, meio já encerrando, ainda bem dentro do prazo, fazer a leitura de um pequeno trecho do Giovanni Alves, que é um pesquisador, psicólogo sobre trabalho e subjetividade e o espírito do doidismo na era do capitalismo manipulatório. É uma coisa bem simples, né? Ou seja, as pessoas estão sendo coagidas. Dizer, por medo do desemprego, o trabalhador assalariado consente maior nível de exploração da sua força de trabalho e renuncia a direitos sociais e trabalhistas. Por exemplo, como já dizia Freud, o medo é a moeda de troca dos afetos humanos. Por ele, hoje, mais do que nunca, o capital busca constituir os novos e espúrios consentimentos à nova barbárie. O medo tende a dissolver o sujeito e a subjetividade humana. É o estofo do fetichismo agudo que permeia as relações estranhadas da civilização do capital nesta etapa de desenvolvimento histórico. Enfim, cabe investigar como se articula no plano da produção social a manipulação subjetiva da subjetividade humana pelo afeto regressivo ao medo. Ele está se referindo ao que ontem a professora Alba e outras aqui citaram também, a ideia da emergência de uma outra classe social chamada precariado, com aquelas características de jovens, que não tem espaço no mercado de trabalho formal, que foi a promessa da modernidade, e também pessoas adultas acima de 40, 50 anos, que não têm espaço nessa nova formatação do mercado de trabalho muito tecnológico, e dificilmente vai ser reincorporada, sem perspectiva. E que nossas entidades, nossas instituições, sejam sindicais, profissionais, associações, a nossa sociedade não alcançam. Nós estamos aquém do precariado. Nós ainda nem entendemos. E o precariado existe. O precariado está em busca. Nós, inclusive, somos parte, em grande medida, do precariado. Que é isso que nos está sendo apresentado como perspectiva. E é sobre isso que nós temos de nos posicionar. Qual é a perspectiva de classe social? Esta é a que está sendo oferecida, como diz aqui o Giovanni, a partir do medo. E aí, eu gostaria de encerrar a minha fala, se tenho, ainda estou dentro do tempo, resgatando, acho que uma das mais importantes frases que nós estamos entoando nos últimos, pelo menos 12 meses, estamos indo aí para o 13º, que é lutar sempre, temer, lutar sempre, jamais. Obrigado, gente. Obrigada, Joali. Mais uma grande apresentação para o nosso debate posterior. Gostaria de convidar a Vera Lúcia para a terceira e última apresentação dessa mesa e posteriormente abriremos o debate. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer também o convite, dizer para vocês que já estive somente num espaço das assistentes sociais, numa assembleia duríssima de debate de chapas. Me apavorei e nunca mais voltei, né? Então, são aguerridas demais que mulheres
para deixar a gente temerosa, inclusive com a condução, Sônia. Você está certíssimo, porque é bem dinâmico o debate. Mas cumprimentar a todos e todas, cumprimentar a mesa, cumprimentar os trabalhadores, mas iniciar primeiro com um mantra que tem sido o nosso mantra desde o dia 16, 17 de abril do ano passado. Fora Temer e suas reformas do mal. Fora Temer, sempre. Fora Temer, o tempo inteiro. Fora Temer, amém. Que Deus tire o Temer da nossa vida e as reformas, que a gente retorne à normalidade. Enfim. Bem, o tema que me dão agora para tratar é um tema chato, porque é um tema em que nós temos que debater numa sexta-feira que está quase caminhando para o final, e a gente tem que debater problemas, debater e colocando problemas para as pessoas. Mas, enfim, como eu sou uma pessoa muito otimista, eu vejo que até nas coisas ruins a gente tem como tirar coisa boa. Então, se a gente não teria o que comemorar numa sexta-feira, pelo menos, vamos beber para esquecer. Então, a cerveja está garantida e está tudo certo. Vamos embora. Eu começo pela terceirização. Queria saber se tem alguém que está dando uma passada nisso. Pode fazer isso para mim? Até para a gente entender o conceito de terceirização. Começando aí pela terceirização, eu salvei o primeiro. Tem terceirização e reforma trabalhista? Tem reforma trabalhista e outra terceirização, mas por ele. A reforma trabalhista é pior, então a gente vai depois. Vamos do ruim com muito ruim. Vamos lá. Sim. Só o conceito. Terceirização. O que a gente entende por terceirização? Terceirização do trabalho é um processo pelo qual uma instituição contrata outra empresa para prestar um determinado serviço. Atualmente, no sistema capitalista, em sua base financeira, essa prática difundiu-se amplamente em todo o mundo, não sendo diferente no Brasil. Terceirização veio para ficar. Nós tínhamos aí alguns dados de 2015, final de 2015, que ainda estavam em 25%. Então, o ano passado, nós já tínhamos notícia que seria perto de 32% a questão da terceirização. Próximo, por favor. Os exemplos de terceirização. Pode passar? Exemplos. Os exemplos de terceirização mais comuns se relacionam com a prestação de serviços. Prestação de serviços em que, no passado, eu digo passado porque nós tínhamos aí, antigamente, num passado bem recente, as atividades fins não podiam ser terceirizadas. E agora podem. Como? Você tem em qualquer instituição, em qualquer lugar, você terceiriza serviço de limpeza, você terceiriza vigilância. Em alguns hospitais a gente já viu até a terceirização da própria cozinha, de outros serviços, do laboratório, já vi terceirização, mas você não poderia estar terceirizando a atividade fim. Com o evento da lei do PL 4302, que hoje é a lei 13.429, agora abriu a porteira, você pode terceirizar tudo, todos, quem estão passando. Você está numa universidade, você terceiriza o professor, você está no hospital, terceiriza médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, e por aí vai. Então, a porteira está aberta na questão da terceirização. Próximo. As causas. A causa do aumento da terceirização no Brasil e no mundo tem relação com a diminuição dos custos dos funcionários. Pelo menos é o que eles alegam. E aí nós vemos aqui, quando o companheiro pergunta qual é o vínculo das pessoas, eu estou vendo aqui então que nós temos servidores públicos, estaduais, municipais, federais, já que nós temos poucos terceirizados aqui que levantaram o braço. O efeito para nós é o efeito contrário. Na verdade, nós temos, por exemplo, instituições como Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, tal, etc., que terceirizam a mão de obra. Nós temos, inclusive, infelizmente, aqui no estado do Ceará, o único conselho regional de uma categoria, que foi o de enfermagem, que conseguiu impor uma cooperativa de trabalhadores e trabalhadoras, foi a primeira cooperativa que apareceu no Brasil, impondo, inclusive, trabalho, pregaram uma joia raríssima, um valor alto na questão da joia,
e impondo a precariedade do trabalho um conselho, que é para fiscalizar e fazer o seu papel, foi o primeiro que começou a desandar o trem aqui no Ceará. Então a gente não pode esperar muita coisa quando o negócio começa errado. Uma das causas principais é essa alegação, certo? As empresas alegam que vai sair mais barato, muitas vezes sai mesmo, por quê? Nós vamos ver aqui a seguir. Restrições. No Brasil existiam determinadas restrições à prática da terceirização. Por que nós dissemos que existiam? Porque com a aprovação do projeto de lei 4302, que virou a lei 13.429, cai por terra a súmula 331. A súmula 331, a súmula do TST que nos segurou até aqui. Abaixo de Deus foi ela, porque fala com uma série de coisas, e abaixo de Deus foi a súmula, porque ela orientava, porque a súmula nada mais é do que uma orientação, né? É uma orientação. E a súmula dizia o seguinte, que a terceirização falava da finalidade, falava de uma série de coisas, mas dizia que a atividade fim não poderia ser terceirizada. E a gente sempre se arvorou nisso na hora de fazer negociação, na hora de fazer valer direito, na hora de o Ministério Público do Trabalho reclamar dos absurdos que nós passamos a ver até então. Então essa restrição cai por terra, principalmente após o dia 22 de março, que foi o dia fatídico da votação, e a sanção presidencial no dia 31 de março, né, de 2017. Nesse caso, todos os funcionários que atuam na linha de produção devem estar legalmente vinculados à fábrica em questão e não a uma outra empresa com carteira assinada de todos os direitos. Por que a gente coloca isso? Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é se o terceirizado, se ele não tem vinculação. Ele tem vinculação sim, e o pior, ele tem vinculação com a CLT. Ele tem toda a vinculação. Ele tem direito a férias, 13º. O que é que ele não tem nesse contexto? Ele não tem a equiparação salarial. E é aí que as empresas aproveitam para fazer o seguinte. Eu tenho uma Secretaria de Saúde, essa Secretaria de Saúde tem uma empresa terceirizada, geralmente um deputado federal ou estadual, é sempre assim, eles têm o acesso, eles têm a senha. Ele contrata X pessoas, ele coloca as pessoas para fazer a mesma função que eu ou que vocês, só que ela ganha menos. Bem menos, geralmente aqui essa parte, certo? Porque ela é contratada como AOSD, ela é contratada como um bombril qualquer, onde ela desempenha funções de TI, funções de nível superior, funções quaisquer, ganhando menos porque a carteira está assinada. E ela não tem essa necessidade nem de equiparação salarial nem de benefícios. Enquanto o nosso vale é chamado vale alimentação, deles é o vale coxinha. Enquanto a gente tem um vale transporte, eles têm que ficar todo mês preenchendo uma cartela para dizer que o vale transporte é o mesmo, enfim, tem uma série de prerrogativas. Agora, vamos olhar para o outro lado. A questão do terceirizado no local de trabalho. Uma das primeiras sequelas que a gente vê, e somos todos sequelados com isso, é você assistir, você estar, você conviver com pessoas que desempenham a mesma tarefa que você e ganham uma terça parte do que você ganha. Não é só no final do mês que isso se dá. Isso se dá na própria relação no dia a dia. Onde, por exemplo, nós federais, por mais que nós sejamos técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiro, o que quer que seja, nós somos chamados a trabalhar mais porque ganhamos mais. E o terceirizado, às vezes, ele é proporcionado um treinamento que ao trabalhador com vínculo não é. Porque não interessa que o trabalhador com vínculo tenha muita regalia ou garantia. Ele coloca o terceirizado porque ele se arbola na rotatividade, em que pese. Isso prejudica o atendimento, e eu falo da assistência, quando eu falo da assistência, eu falo da saúde, eu falo da educação, que precisa, não deveria ter a rotatividade, mas para eles pouco se dá. Eles treinam você, colocam você num determinado contexto, depois você sai desse contexto, vem outras pessoas e eles têm as verbas para estarem fazendo os treinamentos, e é por ali que sai propina, é por ali que sai toda a sujeira. Enfim, até para isso serve para desaguar, certo?
Quando você olha para os projetos de lei, o projeto de lei 4302, que foi aprovado, e o projeto 4330, que ainda está adormecido no Senado, a gente vê a diferença do que a gente está falando. O projeto 4302 é um projeto de 1998, de Sandro Mabel, que em 2004 o governo Lula engavetou definitivamente, não deixou tramitar, pôs na gaveta e deixou lá. O projeto 4330, que pese verse pela mesma matéria, mas o projeto 4330, ele apenas regulamenta o que já existe, já que nós não podemos acabar. Diferentemente do 4302, que virou a Lei 13.429, que abre a porteira para a terceirização em todos os níveis, inclusive na atividade meio. Qual é hoje a discussão que está sendo feita no movimento sindical? Nós estamos, inclusive, em cima dos deputados, em cima da oposição, para que ela faça frente ao que foi feito. Nós sabemos que para resgatar um projeto de lei da gaveta, ele tem que ser assumido por um parlamentar, tem que passar de novo nas comissões para poder ir ao plenário. Simplesmente o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, né, que faz parte da quadrilha do presidente da República, foi lá, tirou da gaveta, apresentou e votou sem nenhum trâmite. Então, a alegação da oposição é justamente a quebra das regras da casa para a apresentação. Enquanto isso, na sala de justiça, que é uma injustiça, não existe hoje, está lá o 4330, que foi o que produziu no ano de 2015 a unidade das centrais, a unidade do movimento sindical, e em torno dele não passou, passou na Câmara dos Deputados, eles ganharam por uma margem razoável e foi para o Senado, e no Senado ele sumiu. Renan colocou a mão em cima, né, e não deixou ir à frente. Então nós estamos na esperança de que, retomando o projeto 4330, a gente possa retomar o caminho e a gente recuperar o que foi perdido no 4302. Quando você fala na terceirização, na assistência social, aí você vê que a contratação de profissionais a entidades privadas, sendo que no processo de terceirização favorece a precarização das condições de trabalho na política de assistência social, e aí eu me refiro à assistência social, saúde, educação e todas as políticas públicas permanentes que nós precisamos e que nós defendemos, afetando a qualidade do serviço, como também a saúde dos profissionais. Por que nós colocamos que é um processo marcado por contratos temporários, alta rotatividade, atraso no pagamento de salários, demissão em massa, ausência de supervisão e formação continuada? E nós dizemos isso porque é o nosso universo. Pessoas que estão aqui hoje não estarão mais amanhã. Hoje você entra nos locais de trabalho, quer seja da saúde, da educação, e no universo de vocês, que é um universo que eu não transito, mas já acredito que não deva ser diferente, as pessoas sequer se conhecem. Você pergunta para alguém, você viu o fulano de tal, sei nem quem é, e te dá as costas e segue andando. As pessoas não se conhecem, é diferente de um outro processo em que você vivencia o local de trabalho, que é que depois da sua casa é quando você passa mais tempo, né? Já que para o nível superior, médicos e algumas categorias, eles podem ter 250 milhões de vínculos, não tem problema, e para nós a gente só pode ter um. Começa, né? Não é justo, mas é legal, a lei diz isso. Enfim, e quando você olha para a assistência social, você vê essa gama de problemas que é o grande problema de todas as outras, de alguns outros setores, né? Faz com que hoje o trabalho na assistência social frequentemente seja visto por psicólogos apenas com a possibilidade de um primeiro emprego como uma espécie de ponte para um trabalho melhor. Não confundir com a ponte fedida do Michel, por favor. Né? Então, quando eu olho, eu que sou leiga no setor de vocês, eu que não transito no setor de vocês, quando eu vejo em todos os documentos do SUAS, quando eu vejo em escritos de vocês, eu vejo prestação de atividades continuadas que visem melhoria na vida da população e cujas ações sejam voltadas para a satisfação das necessidades sociais e humanas. Como cara pálida, pessoas que não têm sequer uma remuneração decente vão estar proporcionando isso para outras pessoas. Como? Né? E aí a gente fica se perguntando.
perguntando o que nós estamos fazendo mesmo aqui. Quando você olha para os programas, atividades integradas e complementares com objetivos, tempo, área de abrangência definidos, para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar benefícios e serviços. Como, cara pálida, que eu posso proporcionar para alguém o que eu sequer tenho, o que eu não sei o que é, o que eu não posso proporcionar a mim mesmo? É muito difícil. Então, a terceirização, ela entra nesse patamar, e aí nós temos aí o primo irmão da terceirização, que a terceirização veio em forma de projeto de lei em dezembro do ano passado, como foi falado aqui pelo Davi. A pretensão é que fosse uma mini reforma. Essa mini reforma teria 3 ou 4 pontos, depois ela tinha 8 ou 9, 11 pontos. Hoje ela tem aqui a reforma trabalhista com 111 direitos dos trabalhadores sendo tirados na mão grande, no descaramento, na safadeza, na pilantragem, na completa cara de pau dessa gente que é dono das empresas terceirizadas, que ganha um absurdo de dinheiro em cima da gente, que coloca de joelho a justiça do trabalho, que também é uma das premissas do nosso famoso presidente da Câmara dos Deputados, que ele fala, para que justiça do trabalho? Mas ele tem razão, para quê? Se eu vou tirar o direito de todo mundo, eu vou querer justiça do trabalho para quê? Não vai precisar. Ele está certo, né? Tem que enxugar o papato lá, que é para sobrar mais dinheiro para os caras. Está certo. Reforma trabalhista. A reforma trabalhista, eu tentei colocar aqui de uma forma, não digo tranquila, porque é sempre ruim perder direito, né? A gente se sentia assim, meio idiota. Eu não sei se vocês vão se sentir assim, mas eu me senti muito assim quando eu li, né? Quando eu leio a PEC, quando eu leio o projeto de lei, eu tenho tanta raiva, gente, como a gente é idiota, caramba. E a gente ainda vota todo ano, sei lá, a gente faz campanha, a gente acredita no processo democrático e tal, e depois os caras vão lá fazer essas pilantragens. Mas vamos lá. Eu tentei colocar aqui 13, 14 pontos que são mais ou menos o básico para que a gente possa entender a reforma trabalhista. O item 1, jornada de trabalho para descanso e descanso para almoço. Diminuir o tempo de almoço pode ser prejudicial à saúde. A pausa para o almoço não significa o tempo que a pessoa leva para comer, e sim o tempo que ela precisa para descansar. Vocês acham que eles estão preocupados com isso? Não. Inclusive foi uma fala do Paulo Scarpa, outro pilantra que financiou o golpe, né? O pilantra colocou assim: eu já vi muito trabalhador comer com uma mão e com a outra manusear a máquina. Filho da mãe, porque não é da família dele. Com certeza, esta pessoa que come com a mão e trabalha com a outra deve ser algum louco, né? Ou que precisa muito do emprego e precisa estar nessa condição que você falou, precisa mostrar serviço para poder continuar existindo. Conclusão: a autorização da jornada diária acima do que hoje é permitido vai trazer doença física e mental. Eles não estão preocupados com isso, tanto é que saúde do trabalhador é um tema que não estão nem aí, então, sinceramente, me desculpe a expressão, mas os caras estão cagando e andando para a saúde do trabalhador, não dão valor. E nós, trabalhadores, somos os culpados disso, porque quando nós chamamos mobilização para ação judicial, para dinheiro, todo mundo vai. Quando a gente fala que é NR, quando a gente fala que é condição de trabalho, o pessoal diz, ah não, eu estou ocupada, eles vão, depois eu vou. Então nós trabalhadores também não ficamos muito isentos, não estamos muito limpinhos nesse debate não. Né? Então, a questão da jornada de trabalho, inclusive, tem pessoas que já me abordaram dizendo assim, mas a senhora dessa idade, a senhora vem aqui no local dizer que eles vão diminuir a jornada de trabalho para 30 minutos, o almoço para 30 minutos. Meu patrão já falou para mim, eu vou almoçar em 30 minutos e eu vou ter 30 minutos para fazer o que eu quiser. Eu digo, pois é, inclusive você é idiota, sabe? Podia ter 30 minutos para ficar sendo idiota sozinho depois do almoço. Né? Você vai ficar refletindo lá, comendo rápido para ser idiota, porque ele vai sair de lá, não vai fazer coisa nenhuma. Não sei o que é isso. Sobreaviso. Quero que você fique à disposição da empresa todo o tempo sem te pagar nada. Você receberá no final do mês apenas o valor pelo dia que a empresa te chamou. Ou seja, a empresa te coloca no sobreaviso, tu passa o dia na expectativa, quem for ansioso vai ficar mais. A empresa te chama 2 ou 3 horas por dia, por exemplo, te chama de 9 ao meio-dia. De 9 ao meio-dia, se a empresa for perto da sua casa, você a pé vai para casa. Se não for, você fica lá sentado no peito de pastel.